orações. Amado Pai, querido Deus, estamos aqui na Tua casa, Pai. Que bênção receber o Teu carinho e Teu amor. Que minhas palavras sejam faladas pelo Espírito Santo e não por mim. Enche-me de Ti, ó Espírito Santo, eu para Jesus. Amém, Senhor. Podemos assentar. Feliz sábado, irmãos. Me colocaram a missão de falar sobre o Novembro Azul. Acho que os homens ficaram com inveja das mulheres do Outubro Rosa e criaram o Novembro Azul, né? É uma felicidade enorme dirigir a palavra aqui, conversar e compartilhar o pão com os irmãos. Ao longo da minha formação e da minha profissão, vale ressaltar que é muito importante, e eu venho aprendendo cada vez mais, a importância da saúde do homem. A gente deixa um mês para lembrar isso, mas tem que ser todos os meses, viu? E não se resume a só uma coisa, se resume a muitas coisas. Nós iremos falar sobre essas coisas. E ao longo da minha profissão já vi muitas famílias despedaçadas, porque os homens não se cuidavam. Já vi acidentes de moto porque estavam sem capacete. Já vi acidentes de carro em que as pessoas, o motorista estava sem o cinto. Já vi gente que morreu e faleceu, infelizmente, de câncer porque não procurou ajuda a tempo. É muita história, eu tenho muitas histórias. Inclusive tem um tio meu que veio a falecer de câncer de próstata. E nesse mês, nós lembramos do Novembro Azul por causa da prevenção do câncer de próstata. E aí eu fico pensando, o que Deus quer falar pra gente? Será que o corpo é nosso? Eu acho que o pessoal, deixa eu ver aqui, vai ter que passar para mim aí da frente. Não está funcionando. Não, já liguei, não está funcionando. A gente organiza uma coisa e ao vivo é assim mesmo, não tem problema não. O importante é trazer a mensagem. Se não der para funcionar, a gente passa aí de trás, eu vou avisando certinho. E quando nós abrimos a Bíblia, eu vou convidar os irmãos. Quem trouxe a Bíblia? A espada, a palavra. Vamos abrir em 1 Coríntios 6, 19 a 20. Ótimo. Eu trouxe um pouquinho aqui, acho que ficou um pouquinho menor do que eu pensava. E o apóstolo Paulo vai nos ensinar uma lição muito importante através da palavra em relação através da mensagem em relação ao cuidado perante ao nosso corpo. Acharam? Quem achou diz amém. Amém. Vou ler aqui com vocês. Ou não sabeis que o vosso corpo é o templo do Espírito Santo, que habita em vós, proveniente de Deus, e que não sois de vós mesmos, porque foste comprado por um bom preço. Glorificai a Deus no vosso corpo e no vosso espírito, os quais pertencem a quem? A gente mesmo ou a Deus? Então, irmão, como mordomos, nosso corpo não nos pertence. Pertence a Deus. Homens, nós precisamos cuidar muito bem da máquina que nós habitamos, onde habita também o Espírito Santo, que é o nosso corpo. Mas a questão toda também não é só essa. A questão é que o homem tem a função de sacerdote do lar, tem a função de provedor. A geração está mudando um pouco, né? A modernidade está mudando um pouco isso. Mas se nós formos para Deuteronômios 6, 4, de 4 a 7, se os irmãos puderem também ler junto comigo, fica lá no Velho Testamento, e ele vai falar a missão do pai, do marido,
do irmão, do avô, dentro de um lar cristão. Ele vai falar qual é a função real do homem. E diz o seguinte: ouve Israel, o Senhor nosso Deus é o Senhor, nosso Deus é o único Senhor. Amarás, pois, o Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma, de toda a tua força. Essas palavras de ir amar a Deus que hoje te ordeno estarão no teu coração, homem. Tu as inculcarás nos teus filhos. É missão do pai, como sacerdote do lar, ensinar o verdadeiro caminho aos seus filhos. Ensina a criança no caminho que deve andar, e quando ele for moço, jamais se desviará dele. É função do pai. Há lares destruídos quando a doença ou quando a fatalidade ceifa o homem da casa. Eu acompanho bastante isso, e é muito triste às vezes acompanhar esses lares destruídos por falta da ausência masculina. A mãe vai ser sempre a mãe é tudo na casa. A mãe é a que dá o cuidado, é o que protege, mas o pai é o que dá a força, o sustento. Tanto que Deus providenciou isso. E a irmã White vai falar em Ciência do Bom Viver. Ótimo. Na página 390, se os irmãos quiserem, eu acho que não sei se ficou pequeno ali, mas desconfigurou um pouco aqui no computador. O marido e o pai é a cabeça da família, irmão, a gente fala. A esposa espera dele o amor e interesse, bem como auxílio na educação dos filhos. E isso é justo. Os filhos pertencem da mesma maneira que a ela, e sua felicidade igualmente o interessa. Os filhos esperam do pai apoio e guia. Cumpre-lhe ter justa concepção da vida e das influências e associações que devem rodear a sua família. Ele deve ser regido, acima de tudo, pelo amor e temor de Deus e pelos ensinos de sua palavra, a fim de ser possível guiar os pés dos filhos no caminho correto. Que missão, hein, pais? Que missão! Nós temos essa responsabilidade perante a família, perante os filhos, perante a esposa. E o Novembro Azul entra dentro disso tudo. Mas como assim entra dentro disso? Se nós não cuidarmos da nossa saúde, nós provavelmente podemos ocorrer alguma fatalidade ou alguma doença e deixarmos as nossas famílias, sabe o quê? Desamparadas. Desamparadas. Foi criado em 2009, o governo na época achou tão importante essa visão, porque já havia a saúde da mulher, criar a saúde do homem. Isso em 2009, antes mesmo do Novembro Azul. Em 2009 foi criada a saúde do homem, porque as estatísticas são muito feias quando a gente olha em geral para a população masculina, em questão tanto de doença quanto de mortalidade. Então o Ministério da Saúde criou projetos em que visa a prevenção da maioria dessas doenças. E aí, quando nós olhamos a estatística, nós olhamos que o homem morre mais do que as mulheres em todas as faixas etárias. Não é uma faixa etária, todas, menos uma, de 80 a 84 anos. Mas é muito claro porque morre menos. Porque já morreram, né? Antes. Então não tem mais homem. Praticamente o número é bem pequeno. Então de 80 a 84 anos só tem as mulheres. Então não tem como comparar a partir desse número. É muito alarmante isso. E a maior discrepância fica entre os 15 e 34 anos. Nesse período existe uma coisa chamada, que a medicina chama de causas externas, mortes violentas, acidente, homicídio, suicídio, capotamento, agressão física. São essas as causas externas e são a principal causa de morte na população brasileira. E isso vai somando-se a outras patologias também.
Para vocês terem noção, de 20 a 24 anos, os homens morrem 3,7 vezes mais chance do homem morrer do que a mulher. E o impressionante é que é o seguinte, se os irmãos verem aqui, 36% das causas são, sabe o quê? Evitáveis. Pode-se evitar. Ao tomar cuidado, ao procurar ajuda médica, 36% dessas mortes poderiam não ocorrer se simplesmente tomassem cuidado. Para vocês terem noção, a expectativa de vida, ou seja, quanta pessoa vai viver ao longo de toda a vida, numa média, as mulheres vivem 7,1 anos a mais que os homens. E os homens menos 7,1 anos. E quando nós falamos de doenças cardíacas, pressão alta, diabetes, que não são tratados porque às vezes é desleixo, eu não vou no médico, eu estou bem, não estou sentindo nada. 40% a 50% é maior a morte em relação às mulheres. Vocês sabem por que as mulheres morrem menos? Porque elas se cuidam muito mais do que nós, homens. Elas procuram ajuda muito mais cedo do que nós, homens. O discurso que, eu sou forte, não preciso, vou tomar só um remedinho, não vai colar. Não por muito tempo. Quantos casos de derrame cerebral que eu atendo que poderiam ter sido, sabe o quê? Evitados. Os derrames, os AVCs poderiam ser evitados se simplesmente a pessoa se cuidasse ou procurasse ajuda. E aí isso piora ainda para aqueles que fazem uso de álcool, que possuem uma dieta e um estilo de vida pouco saudável, que não faz atividade física, que é acima do peso. Então essas são as causas principais de mortalidade. As causas externas, que são as causas violentas. Quantas vezes nós atendemos no pronto-socorro quedas de moto? Praticamente toda semana, dezenas. Mesmo que ande de moto, há proteção para isso. Na legislação tem que usar capacete, ombreira, joelheira. Quantos já viu alguém usar isso? Pelo menos o capacete já viram. Nós temos que fazer a nossa parte, irmãos. Nas doenças do aparelho circulatório, a nossa pressão, a nossa alimentação, como é que estamos? Aquela carninha gorda, salgada. Estamos nos cuidando? Será que estamos nos cuidando? As neoplasias, elas acontecem. Como terceiro fator aqui, elas acontecem. Tem causas que nós podemos precaver e tem partes que não dá para precaver. Quando a parte é da genética. Do aparelho digestivo, principalmente as pessoas que bebem, os hepatopatas, que bebem bastante e dão cirrose no fígado. E as doenças infecciosas, quando nós falamos de doenças infecciosas, nós lembramos do HIV. E o Novembro Azul, essa mensagem é para você, homem. E para a mulher que também pode falar em casa e alertar, porque vai estar recebendo a mesma mensagem que os homens hoje. Um pouco da história. Em 99, um grupo de amigos resolveu deixar o bigode crescer na Austrália. A Austrália tem umas coisas diferentes, né? Os animais mais peçonhentos do mundo estão na Austrália. E eles deixaram crescer e essa moda pegou. E em 2011, o Instituto Lado a Lado pela Vida iniciou uma campanha, o Novembro Azul, em que visa alertar a importância do diagnóstico precoce do câncer de próstata, que é o mais frequente entre os homens depois do câncer de pele. Imagina só, se é o mais prevalente entre os homens, deve matar bastante, viu? O INCA, Instituto Nacional do Câncer, aqui é o símbolo dele aqui em cima. Eu tive Deus me deu a honra de, pela graça dele, fazer um ano de neurocirurgia oncológica, e é o maior centro de oncologia que nós temos no Brasil. São 5 hospitais no Rio de Janeiro, gigantescos hospitais, em que visam o tratamento do câncer. E lá eles fizeram um levantamento, porque é tanta gente que eles atendem,
que eles conseguem fazer levantamento e estudos. E aí no levantamento deles, eles levantaram que a cada ano, em 2018 e 2019, por ano, são 68.220 casos novos. Não estou falando de casos antigos, casos novos. E que por ano morrem 15.000 homens. 15.000 mortes por ano. Isso equivale que a cada dia 42 homens no Brasil morrem de câncer de próstata. E que 3 milhões vai acumulando e 3 milhões convivem com a doença. Se isso não é alarmante para você, para mim é. Eu que tive um tio, por parte de pai, que faleceu por câncer de próstata. E o problema do câncer de próstata, irmãos, é que ele é silencioso. Ele é silencioso. Ele não vai aparecer por homem tão facilmente assim. Mas quando aparecer, aí nós temos o problema. Já que os sintomas aparecem, cerca de 95% dos tumores já estão, quando aparecem os sintomas, 95% já estão com tumores em estágio avançado. O câncer de próstata, ele tem cura? Tem, se for diagnosticado precocemente. Por isso a importância do Novembro Azul. Por isso a importância. Mas o pior de tudo é o preconceito que tem em relação ao Novembro Azul. Eu até chamei alguns amigos aí da igreja para vir aqui dar o exemplo, mas eles ficaram com vergonha de vir aqui na frente. Mas a gente tem que prestar atenção que o que chama atenção mesmo é que tem cura. É uma doença que tem cura, só que precisa ser diagnosticada precocemente. E lá, quando está no estágio avançado, é que a pessoa vai sentir dor óssea, dificuldade para urinar, sensação de bexiga cheia, mesmo quando vai ao banheiro várias vezes, diminuição quando vai fazer xixi, fica fazendo xixi, parece que vai por etapa, né? Em vez de fazer o xixi naquele jato enorme, começa a frear o xixi, faz várias vezes. Dores na região embaixo, chamada pélvica, ou presença de sangue na urina, no sêmen. Irmãos, isso é muito grave. Para quem não conhece o que eu estou falando, uma próstata, essa é a próstata. A próstata do homem é um órgão de aproximadamente 20 gramas, fica logo abaixo da bexiga. Ela que produz o líquido prostático para a fertilização do homem, né? E vocês veem que uma está normal, e olha como é que a outra está. O xixi saía por aqui, ó. E o xixi agora? Olha a finura que está ali. É por essa razão que é importante. É uma localização muito ingrata. Hoje a tecnologia, ela consegue ajudar muito a gente a como abordar essas lesões. Mas o segredo está na prevenção. E aí, quando nós falamos de prevenção, nós falamos de fatores de risco. A idade é o maior fator de risco. A maior quantidade de pessoas que vão descobrir a doença são as acima de 60 anos. Vocês veem em média que eles fazem um rastreio, eu vou falar aqui, de aproximadamente 10 anos, 15 anos de rastreio, para diagnosticar o quanto antes. Porque quando chega lá para os 60, já não tem mais o que fazer. O histórico familiar de câncer na família é muito importante. Ele adianta a questão, a gente chama de screening da varredura, para iniciar já o protocolo para procurar Novembro Azul. A obesidade também, e pessoas afrodescendentes também têm um maior risco. Isso é tudo descrito pela literatura. Mas o problema está onde? Bem grande aqui, ó. Preconceito. Ninguém vai deixar ser homem ou vai virar menos homem porque vai ao médico. Mas vai deixar de ser homem quando deixa a família com problema, quando vem a ficar doente, né? Quantas vezes o pai está doente e a mãe tem que se desdobrar em 3, 4, em 5 para prover o lar? Às vezes por descuido nosso, às vezes porque somos relapsos, mas muitas das vezes por causa do preconceito. Quando nós falamos de prevenção,
A literatura fala que assim, você deve procurar um urologista, em média, na população normal, sem fator de risco, 50 anos. 50 anos. Mas se você tiver os fatores de risco que eu acabei de falar, isso cai para 45 anos. Tem que procurar um urologista. Se acham que só o exame de sangue, que eu já vi várias vezes, não, mas meu exame de sangue está ótimo, eu não tenho nada disso. Para quê? Está baixíssimo meu exame de sangue. Se vocês virem aqui, 20% não são diagnosticados através do exame. 1/5, irmãos, de 1.200 são diagnosticados apenas, somente pelo toque. Como nós prevenimos isso? Nós temos primeiro que ter coragem para acabar com esse preconceito. Existem outras medidas que a medicina fala e que nós conhecemos muito bem em relação à prevenção, uma dieta rica em fruta, verdura. Eu acho que vocês já escutaram isso. Eu não peguei nada da Irmã White agora no momento, estou pegando da literatura médica. Dieta rica em fruta, verdura, legumes, cereais integrais, menos gordura, principalmente de origem animal, atividade física, pelo menos meia hora de atividade diária, se não consegue, pelo menos 3 vezes por semana. Faz o que conseguir fazer. Ah, mas eu não consigo correr. Não corra, anda. Eu não consigo andar. Faça uma atividade parada, então, mas faça. Manter o peso adequado à altura, identificar e tratar adequadamente a hipertensão, a diabetes, problema de colesterol, diminuir, para nós, se não tem tanta importância, mas no mundo tem, diminuir a questão do álcool e não fumar. Não é nem diminuir o cigarro, é não fumar. A literatura está bem distrita isso. E é na saúde do homem, se você abrir o protocolo da saúde do homem que o governo dá, está tudo isso aqui, ó. Praticar atividade física, alimentação balanceada, dormir bem, reduzir o estresse, evitar o consumo de álcool e cigarro, acompanhar a taxa de colesterol, aferir a pressão, realizar testes para infecções sexuais transmissíveis e acompanhar o médico regularmente. Mas eu acho que você já conhece tudo isso, porque alguém já falou isso lá atrás. Alguém já ensinou tudo que a medicina está falando atual. Alguém já falou no século passado, através da sua profetisa. Deus falou a mensagem de saúde, que é uma verdade da nossa igreja. Estão aí, ciência do bom viver, os remédios de Deus, os 8 remédios naturais, o ar puro, o sol. Hoje nós estamos pegando uma pandemia de hipovitaminose D. Para mulheres isso é terrível, porque depois da menopausa os ossos vão ficando cada vez mais frágeis. Então nós temos que expor o sol de forma adequada, protegido muitas das vezes, porque também o sol de hoje em dia não está fácil também. Água pura, quantas vezes eu tenho que falar para os pacientes: você está bebendo água porque os seus exames estão dizendo o contrário. Você realmente está bebendo água? E quão difícil é beber água para alguns. Eu me ponho de dentro disso também, às vezes é muito difícil. E cada um tem uma taxa de água, dependendo do peso. Para mim tem que ser quase uns 3,5 litros, para outras pessoas uns 2 litros. E quantas vezes a gente toma isso num dia? Às vezes é 200 ml, 300 ml e o organismo que se vire com o restante do que tem. Nós temos que cuidar, irmãos, do nosso templo. Homens, nós temos que cuidar do nosso templo. O exercício físico, eu já falei, e é importantíssimo. Eu trabalho com pessoas com dores nas costas, homens que têm dores nas costas. Eu contei até um exemplo disso, de um paciente meu que vivia indo ao pronto-socorro. Vivia pronto-socorro toda semana. Ele ia no ambulatório, voltava e sempre com dor. Paciente jovem, 30 e poucos anos. Eu tinha naquela época 20 anos. E aí um dia eu virei para ele e falei: até quando você vai continuar lutando e vindo aqui achando que vai resolver o teu problema? Está na hora de você mudar isso, não tomar uma atitude. E aí eu citei os 8 remédios. Em partes, não todos os 8, mas em grande parte dos 8 remédios eu citei para ele.
E ele sumiu, nunca mais ninguém viu o paciente. Ele sumiu do ambulatório, subiu do pronto-socorro, não ia mais ao pronto-socorro tomar morfina, que ele vivia indo tomar morfina. E um dia, no sábado de manhã, eu tenho a grata surpresa de encontrá-lo dentro da igreja adventista. Espantado, totalmente diferente. Tinha perdido pelo menos uns 15 quilos. Totalmente, parecia que tinha rejuvenescido. E eu perguntei: você sumiu? Ele falou: sim, sumi. A dor sumiu, eu sumi. Eu falei: mas ele falou: fiz o que você falou para fazer. Vim buscar Deus e vim seguir a alimentação e fazer atividade física. Um homem que vivia à base de muletas, largou tudo e, para a honra e glória de Deus, melhorou da dor. Um desafio, alguém que resolveu mudar a atitude. No 5 nós temos o descanso. Deus nos deixou a bênção do sábado, o descanso semanal. O mundo está conhecendo e começando a reconhecer, só que vão reconhecer de uma forma errada, mas eles já estão percebendo que o homem precisa de um dia de descanso. O regime alimentar conveniente, eu já li e todo mundo conhece: menos gordura animal e mais cereais integrais, verduras, frutas. Abstinência, sobriedade e temperança, esse é um dos mais fortes também. E principalmente, irmãos, confiança em Deus. A irmã Edna me mostrou que tem 3 pilares aqui, né? Um é da saúde, mas o maior está com a Bíblia ali, ó. É a confiança em Deus. E do outro lado, o cuidado pessoal. Nos hospitais adventistas tem muito disso aqui. É um quadro que eu gosto bastante, em que retrata que Jesus está sempre do lado dos médicos, tentando providenciar saúde para os filhos, mesmo para aqueles que não obedecem muito a essas leis e chegam no final e querem resolver, e muitas das vezes já é tarde demais. Mas a gente tem que pensar, é neles. Essa foto foi recente, tamanho da barriga da Ana já, está quase ganhando neném. Nós temos que pensar na nossa família, irmãos. Homens, nós temos que pensar na nossa família. Nós temos que pensar em cada um deles, o quanto nós somos importantes para eles, para o futuro deles, para a salvação deles. Então, se nós não nos cuidarmos, se nós não fizermos o que Deus manda como mordomos, tudo vai ser em vão. A Bíblia é uma carta escrita para nós, uma carta de amor, e nela Deus escreveu o que nós precisamos fazer para termos uma vida saudável, uma vida em saúde, porque Ele sempre pensou em todos nós. Deus abençoe a igreja de Miraguaí, viu? Essa mensagem é para vocês, homens. O Novembro Azul é para vocês, não é bobeira. Quando a gente estuda isso, a gente engole seco muitas das vezes, e olha que eu sou médico. Esse preconceito às vezes nos segura e nos trava muito, e é muito perigoso esse preconceito. Que o Espírito Santo possa tocar cada um de vocês, viu? Que Deus possa abençoar a igreja. Esse é meu desejo e meu pedido ao Senhor Jesus. Amém, Pai. Vamos nos colocar em pé, e para encerrarmos esse maravilhoso culto, vamos cantar juntos o hino Amor no Lar, número 409. Tudo é belo em teu redor, há um amor no lar.
nós. Meu Jesus, que sejamos teus, Pai, que sejamos teus discípulos, mas que sejamos mordomos fiéis a Ti, ao cuidar do nosso corpo e proteger a nossa família. Despeça-nos na Tua graça e no Teu cuidado, que seja um belo sábado aos Teus olhos, em nome de Jesus. Amém, Senhor.